A mensagem é a escada da comunhão, o milagre de viver junto em Cristo. Algo que eu estava sentindo, e eu acredito que muitos também já sentiu, é que às vezes nós estamos na igreja, no meio de tanta gente, mas às vezes nos sentimos sozinhos. Sabemos o nome de algumas pessoas, mas não conhecemos o endereço de quase ninguém. Chamamos todos de irmão, de irmã, mas se nós formos honestos, com a gente mesmo, não sabemos realmente quem que está sofrendo do nosso lado. Quem que está precisando de um pão, de oração ou de um abraço. Eu me passo por isso às vezes, me passei até o Senhor me dar essa revelação. E o meu coração fez essas perguntas que eu vou compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira pergunta: como eu posso viver a comunhão se não conheço todos? Como eu posso ser um corpo se somos tantos? Como eu posso amar o meu irmão se eu não convivo com ele? Então essa é uma tensão que eu passei, que não é falta de fé, é sede de realidade. Bonhoeffer viveu essa mesma dor ao ver cristãos que estavam juntos nos cultos, mas sozinhos em sua vida. No seu livro, Vida em Comunhão, ele diz uma coisa importante, que é assim: a comunhão cristã é o Cristo vivo, presente entre os irmãos. Não é um ideal a ser construído, é uma graça a ser recebida. E hoje eu quero te conduzir a subir essa escada da comunhão, extraindo muitas informações do livro desse teólogo, Dietrich Bonhoeffer. O livro que chama Vida em Comunhão. Convido os irmãos que tiver oportunidade, que gostam de ler, porque vamos entender como o Espírito Santo transforma o ajuntamento em corpo, e o corpo em testemunho vivo de Cristo no mundo. Abre sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Esse já é uns versículos bem comum com a igreja, então vamos ler todos juntos, Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Diz assim, vamos todos: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e o partindo do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esses são os versículos do DNA da igreja, Logo após o Pentecostes, o Espírito Santo gera a primeira comunidade cristã, que é a que Lucas descreve aqui para a gente. E essa comunidade não é formada por afinidade, classe social ou cultura, mas é uma comunidade por um só Espírito e um só Senhor. Quando nós vemos a palavra comunhão aí, no grego, nós entendemos que é koinonia, que significa participação, sociedade, ter algo em comum, repartir a vida. E este texto de Atos, ele descreve 4 colunas da comunhão cristã, que é o que nós vamos falar um pouquinho nesta noite.
Então, a primeira é a doutrina dos apóstolos, que é a comunhão espiritual, fé e ensino comum. A segunda é comunhão, que é comunhão relacional, vida compartilhada. A terceira, partir o pão, que é a comunhão íntima, mesa e confissão. Quarto, orações, comunhão no ordinário, vida espiritual no dia a dia. E o verso 47 aí, ele é muito lindo, que ele conclui dizendo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a comunhão verdadeira, ela é isso, ela gera crescimento e testemunho. Uma igreja que vive em comunhão, ela cresce naturalmente, né? Porque o mundo vê Cristo no meio dela. Então, nós vamos subir 4 degraus aqui hoje e vamos entender como que nós podemos ser igreja, como que nós podemos viver em comunhão quando tem muitas pessoas envolvidas, né? Então, o primeiro degrau é a comunhão dos santos, que é a comunhão espiritual. É a realidade invisível, mas real. Esse é o fundamento dessa comunhão. Antes, nos primeiros séculos, não existiam templos, placas, ministérios e reuniões, mas já existia comunhão. Não como uma estrutura, né, mas como uma realidade espiritual. O João mesmo diz, né, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, a comunhão ela começa com Deus antes de acontecer entre nós. Em Efésios 4, de 4 a 6, diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, a comunhão espiritual, ela é o elo invisível que o Espírito Santo criou no dia que você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, quando você viveu uma nova vida, né, que a gente fala uma metanoia, uma transformação radical de vida, nesse exato momento você faz parte da comunhão dos santos. Você faz parte da comunhão invisível, que é o Espírito enxertou num corpo maior do que a sua igreja local, que é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro. Então, essa é a primeira comunhão que nós podemos entender. Nós vivemos em comunhão através do sangue de Jesus Cristo. E nos primeiros anos ali em Atos, daquela igreja, não havia ainda instituições, né? Nós sabemos muito bem, nem construções, né, de igrejas formais de culto. Os cristãos, eles reuniam na onde? Nas casas, catacumbas, praças. Muitos eram perseguidos, né? Naquela época a perseguição era gigante. Outros rejeitados pelos próprios judeus também. Então eles não tinham estatuto, mas eles tinham o mesmo Espírito. Então, quando um cristão fugia de Jerusalém para Antioquia, ou de Roma para Éfeso, encontrava um outro crente e ele era imediatamente recebido como irmão, mesmo sem nunca ter visto antes. Às vezes, quando nós vamos visitar uma igreja, não é assim que nós somos recebidos, irmão, paz do Senhor, irmão, tem uns que falam shalom, tem uns que falam paz e graça, cada um dá sua paz, mas ele te trata muito bem, te trata como irmão. É isso que acontecia lá. Isso era a comunhão espiritual em ação. Um vínculo que ultrapassava fronteiras, ultrapassava idiomas, culturas. E até os historiadores romanos, eles registraram no século II que os cristãos eles se tratavam como irmãos e irmãs. Isso para eles era estranho demais.
Porque eles ficavam cuidando uns dos outros, mesmo que eram estrangeiros, não era o costume daquela época, né, de Roma. E a sociedade estranhava aquilo. Porque ninguém era assim com os desconhecidos, mas os cristãos sabiam, o mesmo sangue nos une, que é o sangue de Cristo. E nesse livro, Vida em Comunhão, nós vamos citar muito Bonhoeffer nele, muitos trechos que ele fala, e ele descreve assim: o cristão pertence a todos os irmãos, mesmo sem vê-los, porque o mesmo Espírito habita em todos. Então aqui nós temos a graça invisível da comunhão, né? Porque essa comunhão, irmãos, o que eu pude compreender nesses últimos dias é que é um milagre da graça de Deus. Essa comunhão. Quando eu falo que eu sou igreja, que eu sou comunhão, isso é graça. Não depende de simpatia, não depende de afinidade, não depende de amizade ou de convivência com meu irmão. E eu ficava assim, nossa, eu tenho que conhecer todo mundo no íntimo, tenho que ir na casa de todo mundo, senão eu não vou ter comunhão com eles. Mas essa comunhão, ela é ligada na graça imerecida. Ela é espiritual, porque ela é gerada pelo Espírito Santo e não por preferências humanas. Por isso, mesmo que a gente nunca tenha visto o irmão, às vezes o irmão está em quilômetros de distância, você pertence a ele e ele pertence a você. Por isso que nós oramos para as pessoas, para os missionários que estão na África, nós oramos pela guerra que tem na Ucrânia, nós oramos por Israel, nós oramos pela paz. Porque eu pertenço ao meu irmão, eu pertenço a ele e ele pertence a mim. É um corpo humano. Talvez o olho nunca tenha conversado, né, com o meu pé, mas um não vive sem um outro, porque o mesmo sangue corre em ambos. E assim é na fé. O sangue de Cristo corre em veias diferentes, mas vem do mesmo Cordeiro. E ele diz assim, que ele chama de graça invisível e diz: a comunhão espiritual é a realidade eterna. A comunhão visível é seu reflexo terreno. Ou seja, mesmo que você ainda não viva a comunhão com todos de forma prática, você já está espiritualmente unido a todos os que estão de Cristo. Este é o nosso ponto de partida, né? Por mais que nós não conhecemos toda a igreja, todo o mundo, nós já estamos ligados, já estamos unidos em Cristo. Então, quando você ora para um missionário que nunca viu, você está vivendo essa comunhão. Quando você intercede para o irmão doente na igreja, mesmo sem visitá-lo, o Espírito liga a gente. Quando a gente orou agora pela família do pastor, o Espírito está ligando essa comunhão. Então você não pode conhecer todos os crentes, né? Nós não podemos conhecer, mas nós formamos um só corpo. E a graça da comunhão espiritual é que ela não depende de nenhum esforço humano, ela é dom de Deus. E onde há dom, há gratidão. Isso é muito importante. Então isso é viver o invisível, né? Que é quando você ora pela sua igreja, você já vive comunhão. Quando você intercede por alguém distante, o Espírito Santo conecta nossos corações. Ou até quando você decide não falar mal de um irmão, mas ora por ele, você honra o corpo de Cristo. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos até oportunidade de falar mal do irmão. Temos até oportunidade de caluniar o irmão. Mas quando nós lembramos que nós fazemos parte de um mesmo sangue, nós entendemos que o que é o corpo de Cristo. E nós desejamos o bem para a comunidade, mesmo sem ser notado, né? Muitos de nós não somos notados pela comunidade, mas quando você deseja o bem dela,
Você participa dessa graça invisível. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é profundo, saber que nós vivemos uma comunhão espiritual na igreja. Porque ela começa no coração que ama o corpo antes de conhecer. Eu nem conheço o meu irmão, mas eu já amo ele. É o primeiro degrau, é o invisível que sustenta todos os outros. E Bonhoeffer é um homem que viveu na época do nazismo, né? Ele fundou um seminário clandestino, porque naquela época 70% das igrejas cristãs estavam do lado de Hitler, do lado do nazismo. Por causa das ideologias que eles pregavam, eles conseguiram conquistar muitos cristãos, querendo trazer uma nova raça, né, como todos nós já sabemos. E Bonhoeffer foi um homem que foi contra essa ideia, foi contra o antissemitismo. E aí ele fundou esse seminário, era proibido fundar, ele fundou. E ele disse que mesmo quando o irmão não está presente, o Espírito une a nós. A comunhão não depende de presença física, mas da presença de Cristo. Então, quando eu li isso, eu achei muito incrível, porque a comunhão, ela não precisa ser física. A comunhão dos santos é fundamento de tudo o que somos. Isso é profundo, irmãos. Analisa. A comunhão dos santos é o fundamento de tudo que nós somos. Sem ela, o que temos é o quê? Uma associação humana, é um mero conjunto. E com ela nós temos o quê? Um corpo vivo, sustentado por Cristo, animado pelo Espírito e unido pelo amor do Pai. Mesmo que não conhecemos todos aqui dentro, intimamente, mesmo que não tenhamos tempo para conversar com todos, mesmo que não sabemos onde cada irmão mora, você faz parte do mesmo corpo, você não está só. Então esse é o primeiro degrau, a gente entender que muitos falam, né, a igreja é desunida, a igreja não vive em união mais. Eu mesmo falava isso, mas o primeiro ponto é a gente entender que a igreja de Cristo, ela é unida. Ela vive uma comunhão espiritual, porque não depende do meu relacionamento, não depende da minha afinidade, da minha empatia, ela depende exclusivamente de Cristo. E isso é poderoso demais. Isso é tremendo, irmãos, porque o homem é falho. E quando Cristo nos garante essa comunhão dos santos, isso nos deixa sem culpa, né? O segundo degrau, já é onde nós já vamos avançar mais um pouco, que é a comunhão relacional. Aí sim, é uma vida partilhada, né? Então, se o primeiro degrau é a comunhão espiritual, aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós, unindo todos os crentes em Cristo, este segundo degrau, para a gente alcançar a comunhão plena, é quando essa fé começa a se tornar visível. É quando o que Deus uniu no Espírito passa a se manifestar em atitudes humanas. Quais são essas atitudes? No cuidado, na escuta, na convivência, no serviço, na partilha, no perdão. A comunhão espiritual é aquilo que Deus faz em nós, certo? A comunhão relacional é aquilo que nós fazemos uns pelos outros. Uma é dom, a outra é resposta. Uma é graça, a outra é obediência. Uma é invisível, a outra é visível. Em Romanos 12:5 diz assim: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros um dos outros.
Então, o Espírito nos uniu, mas é a comunhão relacional que dá forma a essa unidade. Deus nos chama nesta noite a transformar fé em convivência, doutrina em prática, amor em presença. Então, o que é? Você falou, eu não entendi muito bem. O que é essa comunhão relacional, então? É a vida cristã compartilhada no dia a dia. É a prática constante de caminhar junto, servir, ouvir, cuidar. E o mais interessante, irmãos, que nesse livro que me chamou mais atenção, é porque ela não é emocional. Isso que é o mais incrível. Ela é uma decisão madura de viver a fé em comunidade. Sabe por quê? Porque se ela fosse emocional, eu ia pegar um irmão que tem um gênio muito forte, eu ia afastar dele, não queria ficar próximo dele. Eu falei assim, não, ficar longe desse irmão porque meu santo não bate com o dele. Não é assim que fala? Ou às vezes fala assim, não, eu vou ficar próximo daquele irmão porque ele é tão bonzinho, nossa, não faz mal para ninguém. Que comunhão é essa? Seria uma comunhão humana. Mas quando Cristo nos dá esse mandamento, esse dever de viver em comunhão compartilhada, é aí que nós entendemos o que é uma decisão madura. Então, a comunhão relacional, ela acontece quando você se importa com o outro, como está escrito aí, né, no slide. Não apenas consigo. Cristo sempre nos chama, meus irmãos, a sempre viver para o outro. Isso é nítido. Desde quando nascemos, o nosso coração sempre vai querer viver para a gente, e nós sempre vamos querer adorar a gente, mas Cristo sempre nos chama para o outro. O casamento é viver para o outro, ter filhos é viver para o outro. Não consigo. Você ora e também oferece ajuda. Você perdoa em vez de afastar. Essa é a comunhão compartilhada. A diferença nossa de outras comunidades é porque a nossa comunidade sabe perdoar aquele que nos ofende. Porque nós ofendemos a Cristo e Ele nos perdoou. E nós sabemos perdoar. É porque nós servimos a Cristo servindo pessoas. Nós compartilhamos o nosso tempo, os nossos dons, os nossos recursos. Nós não simplesmente vemos para a igreja e sentamos no banco e ficamos no nosso mundo privado. Isso não é comunhão relacional. É quando você serve também. Ah, você não prega, você não canta. Ou talvez você pregue e canta, mas você tem o ministério de orar, tem o ministério de ouvir, de aconselhar. Às vezes, conversando com irmãos, ele me fala uma coisa e eu falo, nossa, não tinha pensado por esse lado. Olha o ministério aí, meus irmãos, da comunhão, né? Porque o Douglas falou nesta manhã sobre a corrida, né, do Usain Bolt. E eu e Dadá, nós estamos aí tentando chegar perto do Usain Bolt aí. A gente está caminhando 10 quilômetros por dia. Então, nessas caminhadas, nós vamos conversando. E ali ele vai me falando, eu vou falando, e a gente vai abrindo nossa mente de crente. E aquilo vai ficando mais claro, o evangelho para a gente. Por quê? Porque a nossa comunhão está sendo compartilhada. Você está servindo um outro com o seu ouvido, com um conselho. Então é muito importante essa comunhão. E Bonhoeffer diz também que a comunhão se sustenta pelas pequenas fidelidades, que é uma saudação. Olha para você ver, uma saudação, ela faz parte da comunhão. Quando o irmão chega na igreja, você dá um graça e paz, você dá um boa noite com o coração alegre. Só de fazer isso já estamos exercendo a comunhão relacional.
Quando fazemos um trabalho feito juntos. Como compartilhamos uma refeição, temos o cafezinho que geralmente acontece. Quando compartilhamos isso, é uma comunhão relacional. E às vezes nós achamos que não é, né? Só falamos assim, não, vem tomar um cafezinho, conversa 2 minutos e vai embora. Não, irmãos, existe a plenitude da comunhão. E a primeira é a espiritual, que todos somos ligados no corpo de Cristo. A segunda é a relacional, que eu cumprimento meu irmão, que eu pergunto se ele está bem. Se eu vejo na chamada da escola dominical que ele não veio, eu ligo para ele e falo, por que você não veio? Olha, hoje você não veio, hoje fulano não veio. Aí eu oro por ele. Essa é a comunhão relacional. E o que não é a comunhão relacional? Porque também há confusões, né? Como eu mesmo me falo, que eu fiquei muito confuso. Nem tudo que parece comunhão realmente é. Então, às vezes, o que não é comunhão é quando parece apenas presenças físicas, mas o coração está distante. Que é o quê? Eu venho aqui no culto, mas estou pensando em outro mundo. Eu venho à igreja, mas eu não converso com ninguém, mal escuto a voz de uma pessoa. Nós fala de irmãos, mas não fala com eles. Só aproximamos de quem gostamos e evita quem pensa diferente da gente. Não, se você é de esquerda, não converse comigo, afaste-se de mim. Se você é de direita, a mesma coisa. Participam de grupos, mas nunca serve ou se envolve. Está ali, só uma estátua. Pode até orar no público, mas não se importa com a dor do nosso irmão. E escolhe o isolamento, né? Que é o que muitos podem estar vendo a live agora e preferem não se relacionar, não preferem nem vir à igreja. E falam, estou bem aqui, estou tranquilo, não preciso me relacionar com os irmãos. E chamam isso de vida com Deus, e não é. O Bonhoeffer alertava, quem ama a ideia de comunidade, mas não ama os irmãos reais, destrói a comunhão em vez de construí-la. Olha que tremendo. A comunhão relacional não é sociabilidade, não é ter afinidade, rir junto ou ter amizade natural. Ela é espiritual, mas se expressa na prática. É compromisso, presença e amor no cotidiano. Então, nós aqui temos também 3 pontos, 3 diferenças, 3 classes de pessoas que temos dentro da igreja. Temos os simpatizantes, temos os telespectadores e tem quem realmente vive em comunhão. Então, um ponto que precisa ser claro para a gente é que existe uma diferença gigante nesses 3 tipos de pessoas. Porque o simpatizante é aquela pessoa que gosta do ambiente, ele admira o que vê, ele sente bem, mas ele não se envolve em nada. Ele aprecia o evangelho. Ele fala, nossa, eu sou evangélico. Na minha empresa, todo mundo é evangélico. Mas todo mundo vive uma vida praticamente toda avacalhada. Porque ele não pratica. Hoje em dia ficou bonito, né? Moda. Você pegar essas pessoas ricas aí, falar, agora vou ser batizado lá no Rio Jordão. Fala que é evangelho. Porque parece agora bonito, né? Gospel, o mundo gospel, virou algo bonito. Ele frequenta a igreja, todos os domingos ele está presente. Mas ele não participa de nada. Ele quer o benefício da comunhão, mas ele não quer o compromisso que ela exige. Ele diz assim, eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, gosto da palavra. Mas ele nunca vai dizer assim, como eu posso servir? Quem eu posso ajudar?
Onde eu posso me envolver? Ele não pensa nisso, sabe por quê? Porque ele vem só dia de domingo e ele alimenta só para ele. Ele não quer nem saber dos outros. Ele fala assim, eu estou custando pegar para mim, eu vou ajudar os outros. É esse simpatizante. Ele está perto, mas não está dentro do corpo de Cristo. Ele se move pela emoção, até chora junto com a gente, mas não pelo vínculo da fé. É como alguém que assiste um jogo, mas nunca entra dentro do campo. Esse é o simpatizante. A segunda classe de pessoa é o telespectador. Ele é quem observa a comunhão como quem vê um filme. Ele assiste, comenta, opina, mas também não participa. Esse aqui é um pouquinho mais para frente, ele fala, mas ele não quer se envolver também. Ele fala da igreja como se ele estivesse do lado de fora. Ele fala assim, aquela igreja, lá na igreja e tal. Ele analisa, critica. Hoje o menino pregou, não gostei não. Hoje tocou pouca gente, eu não gosto quando a banda fica assim não. Tudo o que as pessoas fazem. Mas ele nunca oferece a sua mão para ajudar. E Bonhoeffer dizia que o cristão que vive assim não entendeu a encarnação de Cristo. Olha que profundo, irmãos. O cristão que pensa dessa maneira, ele não entendeu a encarnação de Cristo. Porque Jesus não ficou assistindo o sofrimento da humanidade de longe. Ele envolveu, ele entrou no meio dela, viveu, serviu e morreu pelos outros. Mas o telespectador, ele gosta de falar da comunhão, ele fala muito bem dela, mas ele não vive ela. Ele é o crente que acompanha tudo, sabe tudo o que acontece, mas não caminha com ninguém, você não vê ele andando com ninguém. E quem vive assim não cresce, irmãos. Porque comunhão é como um corpo, se o membro se separa, ele seca. Ele é comido por bicho. Então, talvez, enquanto você está ouvindo essas classes de pessoas, o Espírito Santo está falando no seu coração neste momento, que você precisa viver mais do que um simpatizante. Você precisa viver mais que um telespectador. Você vem aqui, canta, ora, ouve a palavra, mas quando o culto termina, você volta para casa sem ter comunhão com ninguém. Você ama a presença de Deus, mas você tem dificuldade com a presença dos irmãos. Ano passado, eu fiz um propósito, eu tinha dificuldade com a presença dos irmãos. E eu fiz um propósito de falar assim, ano que vem eu vou no grupo de crescimento. E o Douglas falou hoje de manhã, né? Eu sou o primeiro a entrar e o último a sair hoje. Porque, irmãos, é uma decisão, é um mandamento que Deus nos dá, não é uma condição. Eu estou trabalhando, não sei o quê, chego tarde, cansado, o único dia que eu tenho tempo para mim, para descansar. Esse é o telespectador. Ele não quer se envolver, ele quer só o ego massageado, só ouvir uma palavrinha. Graças a Deus, agora, modo crente ativado, vou embora para casa e vivo a semana. Eu estava assim. Mas quando a gente faz um propósito, igual esse propósito da caminhada, já perdi 10 quilos e vou emagrecer mais, nós temos que ter foco. Quando amamos a presença de Deus, nós vivemos dentro da comunhão. Talvez você já está até acostumado com essa rotina de domingo. Chega, cumpre o seu horário, escuta a mensagem e vai embora. Virou o quê? Um ponto, né? Bate ponto. Vou bater ponto hoje na igreja. Mas, meu amado irmão, a comunhão não é um ritual. Ela é um relacionamento. Deus não te chamou para cumprir a agenda. Ele chamou a gente para fazer parte de um corpo vivo, onde cada um é importante. Cada um. Todos nós que estamos aqui temos um dom. Porque assim
quando nós somos chamados por Cristo, nova criatura somos, e o Senhor nos dá um dom, seja lá qual for, o Senhor te deu um dom. E esse dom tem que fazer parte do corpo, é um membro. E talvez você está com a sua fé enfraquecida neste momento. Porque você está vivendo sozinho. E a nossa fé não foi feita para a gente viver sozinho. Deus não nos salvou para a gente assistir um culto, mas para participar dele. Ele nos deu um coração e propósito para abençoar o corpo, ser abençoado na igreja. Meus amados irmãos, em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é um chamado para ter pena, mas para participar. Carregar o fardo do outro é dividir peso, tempo, atenção. E Bonhoeffer também diz, a comunhão se sustenta pelas pequenas fidelidades. Comunhão é obediência visível, não é uma condição. Você tem o mandamento de Deus, viver em comunhão relacional, partilhada. Quem ama a comunidade ideal destrói a comunidade real, mas quem ama os irmãos reais encontra a comunhão que Deus constrói. Aqui está mais um outro ponto importantíssimo, né? Que muitos deixam de vir na igreja exatamente por esse motivo aqui. Porque a pessoa cria uma igreja idealizada, que é o quê? Uma igreja perfeita, onde todos os meus irmãos estão sempre rindo, ninguém discorda de mim. Harmoniosa, sem defeitos, ninguém pode me xingar, ninguém pode pecar, ninguém pode fazer nada. Porque quando alguém entra na comunidade com esse tipo de expectativa, né? Ele não está amando as pessoas, ele está amando a imagem que ele criou dela. Aí por isso que tem muita gente que fala assim, decepcionei com aquela igreja, porque lá o pastor briga com todo mundo, lá todo mundo fala mal de todo mundo é pecador. Por que que ele é uma pessoa assim? Porque ele cria uma ideia de uma igreja perfeita, não de uma igreja real. Nós somos a igreja real, falha, nós pecamos, irmãos. Nós caímos e precisamos de um dos outros para nos levantar. E essa comunidade ideal só existe na cabeça de quem idealiza. Não é uma realidade. E Bonhoeffer diz mais uma vez que essa decepção constante destrói a comunhão verdadeira. Porque em vez de amar os irmãos como são, a pessoa passa a julgar o corpo de Cristo por não ser como ela queria. Em outras palavras, quem busca a igreja perfeita nunca encontra comunhão. Porque está apaixonado por uma ilusão, não por pessoas reais. E o problema aqui não é o tamanho da igreja, se tem muitos ou poucos membros, mas a disposição, irmão, tem que ter disposição para viver em comunhão. Você tem que ter disposição. Você tem que abaixar o seu ego, sim. Você tem que abaixar o seu orgulho, sim. Você tem que orar para o seu irmão, sim. Você tem que ajudar ele, sim. Porque a comunhão relacional é um milagre contracultural. Sabe por que é contracultural? É contra a cultura. A cultura está indo para esse lado. Todo mundo desesperado, todo mundo com pressa, todo mundo sem tempo. Todo mundo que eu converso, o cara só fala assim, nossa, que correria de vida, cara. Trabalhando demais, estudando demais. Até irmãos da igreja. Você conversa com um cara, não, peraí, eu estou na correria, depois não sei. Essa é a cultura. Está indo aí, todo mundo rápido.
Mas essa comunhão relacional, ela exige pausa. Ela escuta. Disponibilidade. Quando você é carne. Às vezes você está atrasado, mas você para 5 minutos para conversar com o irmão. Porque tem irmãos que ele sente bem quando ele desabafa. Ele tem essa necessidade de conversar e nós não queremos mais conversar. Então é isso que nós precisamos. A comunhão começa quando o cristão se dispõe a carregar o fardo do outro e só é possível quando cada um renuncia o seu direito de isolamento. Então a pergunta vai: onde a comunhão relacional acontece? Onde que essa comunhão acontece? Ela não acontece somente nos cultos, mas no encontro ordinário da vida. No culto, quando você chega cedo para ajudar a preparar o culto, você vive a comunhão, como eu disse. Quando você liga para alguém que faltou, você partilha cuidado. Quando você ouve alguém desabafar sem julgar, você encarna Cristo. Quando você oferece a alguém um almoço, um tempo na sua casa, uma visita, você está repartindo este pão. E até quando você serve no ministério, né, tem tantos ministérios na igreja, nós estamos precisando, professores de escola dominical, para departamento infantil, para adolescentes, adultos, estamos precisando de pessoas que oram, né? Eu escuto falar que sexta-feira, às vezes tem uma pessoa que vem orar. Ministério de oração, ministério de ouvir, ministério de conselho. Tudo isso, irmão, a gente está vivendo a comunhão. Quando nós perdoamos, olha, nós construímos o corpo que o pecado tentou ferir. E nesse livro, o Bonhoeffer ele diz uma coisa que me deixou muito impactado, que está até marcado aí no slide. O primeiro serviço que um cristão presta ao outro é ouvi-lo. O segundo é servi-lo. É difícil, não é? Muito difícil. Para mim é muito difícil. Mas é um mandamento, irmãos, temos que obedecer. É um exercício que temos que fazer diariamente da unidade. Deixarmos de falar como vai e dizer como posso te ajudar. É o evangelho no cotidiano. Essa comunhão, ela cura a solidão. Ela reconstrói pontes. Torna o amor de Cristo visível. É o campo onde o evangelho deixa de ser apenas crido e passa a ser vivido. É muito tremendo isso. A comunhão relacional é o segundo degrau da escada. Depois que o Espírito nos une, a vida tem que nos aproximar. A comunhão não é um lugar onde sou servido, mas onde aprendo a servir. A comunhão relacional é o evangelho com o rosto humano. O amor de Cristo traduzido em gestos simples. Quando a fé deixa o templo e entra na casa. O invisível se torna visível e o Cristo é visto em nós. Como que Cristo é visto em nós? Através da sua igreja unida. A igreja que partilha. E o terceiro degrau da comunhão é a comunhão íntima, amizade espiritual.
Bonhoeffer aqui, ele enfatiza muito a confissão mútua. Em Tiago nos fala, né, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. É porque aqui a comunhão agora ela já é mais íntima. Ela entra num território da vulnerabilidade. Bonhoeffer chama esse degrau de milagre da confissão. Quem permanece só em sua culpa, fica só. Mas quem confessa diante do irmão, experimenta a graça de Deus. Mas essa comunhão, irmãos, ela é íntima, ela não é com todos da igreja. Ela é com alguns poucos irmãos fiéis e maduros. Aí é outro ponto onde eu pude entender sobre a comunhão. Porque na minha visão, antes de ler esse livro, eu entendia isso aí. Se eu não sou íntimo do meu irmão e não confessar para qualquer irmão meu pecado, eu não estou vivendo a comunhão plena. Não sabia desses degraus da comunhão. Porque eu não vou confessar para qualquer pessoa dentro da igreja. Eu tenho os íntimos, a igreja. Imagina nós uma igreja de 300 pessoas, agora vamos imaginar uma igreja da Coreia do Sul, a maior igreja do mundo, né, com 500 mil pessoas, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, 40 mil pessoas. Não tem como eu confessar com todos eles. Por isso que existe a comunhão íntima, que são amigos espirituais que oram com você, que te confrontam com amor, caminham contigo na luz. Temos o nosso pastor que podemos confessar o nosso pecado. E quando a igreja primitiva fala dessa comunhão que eles tinham, era isso. Eles viam na partilha do pão, das confissões, que é o quê? Primeiro eu começo a entender que a comunhão é universal, ela é espiritual, todos aqueles que estão em Cristo é meu irmão. Ok. Eu começo a frequentar a igreja e relacionar com os grupos, com os ministérios, e isso eu começo a criar laços com algumas pessoas íntimas, no grupo de crescimento em um bairro, grupo de crescimento em outro bairro, Ministério de Louvor, SAF, o PH, e ali o corpo de Cristo vai se formando um por um. É onde o Evangelho deixa de ser teoria e se torna cura. É onde Cristo em nós se manifesta no Cristo entre nós. Está vendo a diferença? Cristo em nós e Cristo entre nós. E agora um ponto importante. Como saber se eu estou vivendo essa comunhão? A grande pergunta, né? Como posso viver comunhão se não conheço todos? A comunhão não nasce de conhecer todos, mas de perseverar juntos nas mesmas práticas espirituais. O que o texto disse? E perseveraram na doutrina dos apóstolos. É perseverar, irmão, é manter presente juntos sempre. Semana a semana eu não fui, mas semana que vem eu estou indo. Na semana que vem, se eu não puder ir, na outra eu estou indo, mas eu nunca vou deixar de estar junto do meu irmão. Em Atos ali não eram poucos crentes, não. Nós vemos lá no 41, nesse capítulo, quando fala que a pregação de Pedro fez com que quase 3.000 pessoas se convertessem. 3.000 pessoas. Mesmo assim, viviam comunhão, porque todos perseveraram nos mesmos ritmos da fé. Palavra, oração, pão e vida partilhada. Então a pergunta muda, não é mais como posso viver em comunhão se não conheço a todos. Mas agora não é quantos conheço, mas em que práticas eu estou inserido. Em quais práticas eu estou inserido dentro da igreja? Quando eu oro pela igreja, mesmo sem conhecer todos, já participo dessa comunhão. Quando participo de grupo familiar, eu sirvo no ministério. Quando eu ajudo em silêncio, ninguém sabe.
Cristo me faz parte do corpo. Uma cesta básica para alguém, para a igreja, um irmão. Isso é fazer parte do corpo. Você pode viver comunhão sem conhecer todos, quando anda no mesmo Espírito. A comunhão, ela começa no invisível, mas se fortalece a perseverar no visível. A segunda pergunta é: como posso ser um corpo se somos tantos? Essa expressão não significa que todos viviam no mesmo lugar, né? Quando falei, todos os que criam estavam juntos, mas que eles tinham o mesmo propósito, irmãos. Eles não se conheciam, 3.000 pessoas não se conheciam, mas caminhavam na mesma direção. Isso que é o ponto principal. A unidade, portanto, não é todo mundo pensar igual. É todo mundo olhar para o mesmo centro, que é Cristo. Isso é o importante. A terceira pergunta: como posso amar meu irmão se não convivo com ele? E lá no versículo 46, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então é a imagem da comunhão relacional simples. Amar não é ter intimidade com todos. Isso é muito importante. Amar não é ter intimidade com todos. É ter disponibilidade para alguns e intercessão para todos. O amor em Atos era feito de gestos concretos e de singelo coração. Bonhoeffer diz: o amor espiritual serve, não possui. Ele busca abençoar mesmo sem proximidade. Eu quero a bênção do meu irmão, eu quero a vitória, eu quero a felicidade dele, mesmo que eu não sou íntimo dele. Não existe convivência intensa, mas decisão de servir, meus irmãos. E para concluir, a comunhão é a forma visível de Cristo no mundo. Cristo não nos une por afinidade, mas por cruz. Isso é maravilhoso. Cristo não nos une por afinidade, mas pela sua cruz. Quando eu entendo que o meu irmão, ele é um comigo em Cristo, eu suporto ele. Eu quero ajudar ele. Eu quero o bem dele, eu quero ele próximo de mim. Independente do perfil emocional dele. Independente da classe social. Se ele é rico, é pobre, empresário. Não estou nem aí com isso. Eu quero saber se ele está ligado em Cristo. E se ele não estiver, eu tenho que evangelizar ele. Ela não é uma intimidade obrigatória. É uma fidelidade constante. Não é uma amizade seletiva, né? Igual na escola, trabalho, você escolhe quem você quer ser amigo. É um amor que persevera, independente da situação. Não é você sair do mundo, é você levar Cristo ao mundo. Essa que é a comunhão, levar Cristo ao mundo através disso. Não é amar o ideal. A igreja, tal igreja. Porque hoje é assim, né? A gente vai na igreja e escolhe a igreja ideal para a gente, né? Não me senti bem lá, não vou lá mais não. A igreja ideal é isso. Não, é amar o irmão real. Somente quem vive a comunhão sabe o quanto ela é a graça. E o quanto a solidão seria um peso sem Cristo. Que nessa noite nós podemos entender, irmãos, que a comunhão em sua plenitude, ela depende de vários fatores. Primeiro, se eu fui restaurado, se eu nasci de novo, se eu sou uma nova criatura em Cristo. Se eu sou, essa é a perseverança dos santos. E isso me obriga a eu relacionar, isso me obriga a eu ir na igreja. Porque aí a gente entra num outro ponto, né? Hoje não estou afim de ir na igreja, mas pela comunhão que eu tenho em Cristo com meu irmão, eu vou à igreja hoje. Olha que lindo isso. Eu não estou afim, mas pela comunhão, porque talvez um ouvido que eu venha aqui, o irmão, 5 minutos que ele fala no meu ouvido, eu mudo a vida do meu irmão. Isso é glorificar Cristo.
Isso é viver o Evangelho. E nós temos a comunhão íntima, que é aquilo que você vive com os seus irmãos. Não são como todos. Tem um grupinho aqui, faz a igreja cheia de grupinho. Mas é claro, tem que ter, irmãos. Quem que vai ser íntimo de todos? Não tem como. É as células que falam, né, de cada grupo que formam um corpo. É isso que nós somos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ensina-nos, Deus, a viver a comunhão que nasce no Teu Espírito, Pai. Livra-nos, Deus, de amar o ideal e nos ensina a amar o meu irmão real, Pai. Que possamos subir, Deus, degraus dessa comunhão, Pai. Dia após dia, Deus, que podemos